Você sabia que existe um versículo na Bíblia que contém o segredo da riqueza, mas quase ninguém fala sobre ele? Ele não está escondido. Está lá, bem claro, mas poucos enxergam. E não estamos falando de uma promessa qualquer. Estamos falando de um princípio divino que, quando compreendido, pode transformar sua vida financeira, espiritual e emocional. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ele entendeu algo que os antigos profetas e reis já sabiam: o poder criador do pensamento aliado à fé. Neste vídeo, vamos conectar dois mundos que, na verdade, sempre caminharam juntos: a sabedoria eterna da Bíblia e os princípios práticos da mente milionária ensinados por Hill. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você vê a riqueza, o sucesso e o seu relacionamento com Deus. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Esse é o versículo. Simples, direto e ao mesmo tempo explosivo. Ele está em Romanos 4,17 e descreve o próprio modo de ação do Criador. Deus não espera as coisas acontecerem para então reconhecer sua existência. Ele chama antes, ele declara antes, ele age como se já fosse real, e então se torna real. No contexto espiritual, esse versículo revela um dos maiores segredos do reino: a fé criativa, a capacidade de visualizar, declarar e crer antes de ver. Deus age assim. E a Bíblia diz que somos feitos à sua imagem. Logo, fomos criados para viver do mesmo modo. Não apenas reagindo à realidade, mas moldando a realidade através da palavra e da convicção. No campo mental, Napoleon Hill dizia a mesma coisa com outras palavras. Ele ensinava que tudo começa na mente e que o pensamento carregado de emoção, quando mantido com fé, tem poder criador. O desejo ardente, repetido com convicção, transforma-se em realidade. Mas por que esse versículo é invisível para tanta gente? Porque ele exige responsabilidade. Ele não oferece uma promessa pronta, mas uma chave. E muitos não querem chave, querem porta aberta. Chamam isso de fé, mas vivem na espera. Quando o princípio de Romanos 4,17 é a ação, é o chamar, é o declarar, é o viver como se já fosse. A maioria lê esse versículo e o trata como poesia. Poucos o usam como estratégia, mas aqueles que aplicam sabem. Esse é, sem dúvida, o versículo mais rico da Bíblia. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, não escreveu um livro sobre dinheiro. Escreveu um manual sobre fé aplicada. Ele entendia que toda riqueza começa dentro, na mente, no coração, na convicção de quem deseja. Um dos pilares centrais de Hill é o desejo ardente. Não é querer por querer. É desejar com intensidade, clareza e compromisso total. Esse desejo, quando unido à fé inabalável, torna-se força criadora. E essa fé se manifesta não apenas em oração, mas em ação. Em declarar, em visualizar, em viver como se já fosse. E o que é isso senão exatamente o que Romanos 4,17 diz? Chamar à existência as coisas que ainda não existem. Hill não falava sobre pedir. Ele falava sobre criar. Ele não ensinava as pessoas a esperar. Ensinava a agir com confiança, a repetir afirmações como verdades, a visualizar metas já alcançadas, a tomar decisões como se o resultado já estivesse garantido. Isso é chamar. É viver alinhado com a realidade que ainda não se vê, mas que já existe internamente. Para Hill, a mente é o primeiro campo onde a riqueza nasce. E ela só toma forma quando há convicção total, pensamento claro, emoção profunda e ação alinhada. É exatamente o princípio bíblico, traduzido para a linguagem do mundo dos negócios e da realização pessoal.
É por isso que os ensinamentos de Hill e a revelação de Romanos 4,17 se unem perfeitamente. Ambos mostram que a fé verdadeira não pede, ela chama, ela assume, ela cria. Pedir é reconhecer a falta, é declarar para si mesmo e para o universo que algo está ausente, distante, fora do seu alcance. É uma posição de carência, e quando você pede repetidamente, você reforça essa ausência dentro de você. Você alimenta a ideia de que ainda não tem, ainda não é, ainda não pode. Chamar é diferente. Chamar é reconhecer o direito. É se colocar como herdeiro da promessa. É agir com a certeza de que aquilo que você chama já é seu por direito espiritual, mesmo que ainda não seja visível aos olhos naturais. Quem pede, se coloca abaixo. Quem chama, se posiciona acima. Não por arrogância, mas por identidade. Um rei não implora para que a porta se abra. Ele declara que a porta deve se abrir. Um filho não pede para entrar na casa do pai. Ele entra porque sabe que pertence ali. E o que Deus espera de nós é exatamente isso: que nos posicionemos como filhos, não como mendigos. Fé não é súplica. Fé é convicção. E convicção se expressa em palavras que criam, não em pedidos que duvidam. Se você continuar pedindo, vai continuar esperando. Mas quando começar a chamar, vai começar a atrair. Aplicar esse versículo na prática começa por transformar a forma como você ora, fala e pensa. Em vez de orações carregadas de desespero, lamentos e dúvidas, use declarações de fé, convicção e certeza. Não diga: Senhor, se for da tua vontade, me abençoa financeiramente. Diga: Senhor, eu recebo tua provisão abundante, porque sou teu filho e herdeiro das tuas promessas. Napoleon Hill ensinava que a mente é moldada por repetição. Afirmações diárias, feitas com emoção, têm o poder de reprogramar sua crença interna. Não basta repetir frases vazias. É preciso sentir, viver mentalmente o que se declara. A fé começa com o pensamento, mas se fortalece com emoção. Visualize sua meta com detalhes. Veja o carro, a casa, o estilo de vida, o impacto que você quer causar. Imagine as cores, as vozes, os ambientes. Sinta-se dentro da cena. O cérebro não distingue imaginação intensa da realidade. É assim que você chama à existência o que ainda não se manifestou. E por fim, haja. Fé sem ação é morta. Toda declaração deve ser acompanhada de um passo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. A convicção se mostra nos movimentos, na disciplina, nas escolhas diárias. Você declara, visualiza e age. Como quem já tem, como quem já é, como quem já venceu. É assim que se vive Romanos 4,17. É assim que se transforma a fé em realidade. Abraão foi chamado de pai de uma multidão quando ainda não tinha sequer um filho com sua esposa. Aos olhos humanos, era impossível. Idade avançada, esterilidade, tempo contra ele. Mas Deus o ensinou a chamar o que não existia como se já fosse real. E Abraão passou a se ver como pai, antes de ser, a chamar a promessa, antes de tocar nela. E porque creu, se tornou. Davi, diante de Golias, não pediu por vitória. Ele declarou vitória. Ele chamou o resultado antes da batalha começar. Disse ao gigante: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não viu o inimigo como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Sua boca estava alinhada com sua fé. Ele chamou a glória antes de vê-la acontecer. Jesus andava em perfeita consciência de sua autoridade. Ele não suplicava. Ele ordenava. Ele dizia: Levanta-te, abre-te, vem para fora. Está feito. Ele não falava com dúvida, mas com certeza. Chamava à existência aquilo que não existia no físico, mas já estava completo no espiritual. Esses exemplos mostram um padrão, um modelo de fé ativa, criativa e poderosa. Eles não viviam na espera. Viviam no posicionamento.
E o que chamavam com fé se manifestava com poder. Muita gente ora pedindo, mas vive como se não tivesse sido ouvido. Declara com a boca uma coisa, mas no coração permanece a dúvida, o medo, a insegurança. Diz: Senhor, eu confio, mas age como quem precisa se garantir sozinho. E isso é o que bloqueia o poder da fé. A fé verdadeira exige alinhamento. Palavras, mente e atitudes precisam falar a mesma linguagem. Você não pode dizer que crê, mas pensar em fracasso. Não pode declarar prosperidade, mas agir com escassez. Não pode afirmar vitória, mas andar como derrotado. A fé não hesita. A fé não espera ver para crer. Ela crê e por isso vê. A fé chama, age, caminha, trabalha, celebra, como se já tivesse. Porque no mundo espiritual, já tem. A manifestação é só uma questão de tempo, constância e posicionamento. Pare de pedir como um servo. Comece a chamar como um filho. Você foi criado à imagem de Deus, herdeiro das promessas, participante do reino. O poder de chamar à existência está em você. Use, aplique, viva. Comente agora. O que você vai começar a chamar à existência hoje? Inscreva-se no canal. Seja rico. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa sair da posição de súplica e entrar na posição de domínio. A fé começa com uma decisão. A hora é agora.